E aí, pessoal, tudo 12/8? Rafis mais uma vez aqui na área, continuando com a nossa série. Estamos indo para o nosso terceiro vídeo para falar um pouquinho sobre um fundo de lajes que não é muito falado aí pelo mercado, mas que está indo super bem, o TEP11. E então, vamos lá para a documentação, como sempre, né? Só para a gente começar, o documento que eu estou usando aqui como referência é a planilha de fundamentos de junho, mas vale lembrar que a última, que é a de agosto, na data que eu estou gravando aqui, de 17 de setembro, a de agosto já está liberada, então já tem algumas atualizações de coisas que eu até comentei aqui para serem acrescentadas e elas já estão na planilha de lá. Quando for o caso, eu informo para vocês do que está atualizado já, beleza? O TEP11 é um fundo que tem por objetivo valorização dos imóveis e valorização dos aluguéis. Ele busca imóveis em que ele pode trabalhar em cima dessas duas frentes. Eu vou falar um pouquinho melhor da tese quando eu entrar ali no campo tese, mas o objetivo dele é esse, né? E falando em termos de regulamentação, lá no regulamento, a gente tem aquele texto padrão, que é um fundo que pode investir até 2/3 do PL em imóveis prontos ou em desenvolvimento, que sejam referentes a empreendimentos comerciais. Ali é prédios, edifícios, lojas, salas comerciais, lajes corporativas e por aí vai. Indiretamente, ele pode investir através de cotas de FIIs que têm a mesma regra, essa mesma regra. Ou SPEs, enfim, que não seja um imóvel diretamente. E o outro 1/3, ele pode aplicar para crédito. Então, CRIs, letras hipotecárias, enfim, aquele padrãozinho de sempre, né? Dando um passo adiante, vamos falar um pouquinho da gestão. A gestão do TEP, ela começa a história dela em 1974 com a Serplan, que era uma desenvolvedora, né, incorporadora de imóveis muito conhecida em São Paulo, principalmente, que durou ali até 2004, 2005, e em 2005 os sócios se separaram da Serplan. Um dos sócios, o Arthur Abreu Pereira, ele funda a SDI Incorporadora para continuar fazendo o que a Serplan fazia, né? E nesse período ele capta dinheiros principalmente do exterior para o desenvolvimento de imóveis de alto padrão, a maioria deles em São Paulo. Em 2017, com a melhora do quadro macro, eles tomam a ideia, né, a iniciativa de separar da SDI Incorporadora a SDI Gestora de Recursos, para tomar conta de recursos financeiros. Então, eles fazem as captações ali para fazer o desenvolvimento de alguns imóveis, mas já dentro da gestora. E em 2019, a gente tem o IPO, né? Tem o início do TEP, efetivamente. Mas vale lembrar que em 2019 o fundo se chamava SDIP, que era o SDI Properties. E eles também lançaram o SDI Logístico, o SDIL. Porém, em 2020, ali em abril de 2020, eles queriam fazer, a gestão queria fazer uma desvinculação da gestora da SDI Incorporadora. Então eles resolvem mudar de nome e viram a Telos, a gestora Telos. E dentro da gestora Telos, o que a gente tem hoje? 6 fundos de private equity e 2 fundos imobiliários listados. O SDIP, que virou TEP, e o SDIL, que depois virou TRBL. TRBL porque é uma cogestão entre a Telos, o T, e o RB é de Rio Bravo. Então é TRBL de logística. Beleza? O TEP, lá do seu início, né, nas apresentações, em várias lives e canais de comunicação, às vezes cada um falava apresentando o fundo. Porém, quem tomava as decisões ali dos escritórios era o Daniel Takase. E o André Nardi chegou a trabalhar com ele no TEP, mas depois ele foi fazer outra coisa dentro da Telos. E recentemente, ali, em 2023, eu acho, final de 2023, início de 2024, por uma mudança interna, o Daniel Takase foi para a área de residencial e o André Nardi assumiu a gestão do fundo. Hoje é o André, gestor do fundo. Mas como ele tinha trabalhado com o TEP antes, ele é bem por dentro de tudo que tem que ser feito e tal. Mas toda tomada de decisão passa ali pelo grupo inteiro, né? Então é bem tranquilo em relação à gestão. Ele já tinha trabalhado com o TEP, beleza? Falando então ali da tese em si, de uma forma mais objetiva, né? O que a gente compra quando a gente compra o TEP?
A gente compra 4 itens. 1. Imóveis subprecificados para aplicar retrofit. Isso é o que está no sangue da, da Telos, né? É retrabalhar imóveis que estão mais para trás, assim, para deixar eles atrativos e ter um bom ganho de capital. E a segunda, imóveis ineficientes, em que o administrador não toma tanta conta do imóvel assim. E ali eles veem como extrair, como melhorar o condomínio e a administração do prédio para você ter ganhos de produtividade, né? E retornar isso em pagamento de proventos. Como ele busca essas duas coisas, ele acaba comprando os imóveis com desconto no tijolo e com desconto no aluguel. Ou seja, ele tem duas vias de crescimento para transferir para os cotistas, né? O que acaba sendo legal. Ter essa margem para jogar para cima. Porém, não era obrigatório que ele tenha que fazer retrofits, né? O fundo ele ficou meio conhecido por comprar imóveis B para fazer isso. Só que em regulamento não tem essa regra. Eles fazem isso por competência, né? Então, eles compram esses imóveis B, em sua maioria, mas eles podem comprar outros imóveis que não sejam B, que não tenham tanta coisa para fazer, mas o importante é que eles sejam baratos. Eles têm que ser muito descontados para entrar no TEP e trazer uma previsibilidade para o fundo, já que eles não vão ter que fazer nada. Então eles têm que ficar em paz com aquele imóvel, beleza? O terceiro ponto dele é que ele busca ser majoritário nessas compras. Ele busca poder ter o controle para poder fazer toda essa extração de valor que ele tem. E quando ele não é majoritário, ele tenta estar em acordo com os outros proprietários ali, que às vezes são outros fundos, para ele ter maioria de votos. E aí é interessante para todo mundo que sejam feitos retrabalhos, né? Esse é o terceiro ponto. O quarto é mais ou menos ali a metade do ponto 2, né? Do que está aqui. Que é não necessariamente eles precisam comprar imóveis a serem retrofitados. Se forem imóveis baratos, tá valendo. E dito isso, esses imóveis têm que estar bem localizados em proximidades de trem e metrô, principalmente, preferencialmente em São Paulo e no Rio, e essa parte está no regulamento de São Paulo e Rio, mas isso não exclui a possibilidade de ser em outras áreas. Beleza? Sobre a tese? Vamos ver aqui um pouquinho da visão geral do fundo. Aqui dados, né, da gestão, características do fundo, ali de setembro de 2019. O fundo hoje está com 5 imóveis, 38.837 metros quadrados de área sob posse, né, a área do fundo. O preço médio do portfólio está ali na casa de 83,39 nessa planilha. Porém, na planilha mais atualizada já está 84 e pouco. E as vacâncias muito baixas. O fundo trabalhou bem isso aqui, tá tudo muito baixo, né? Mas ainda tem uma viazinha aqui para extrair um valor. A média de contratos ali aproximadamente 7 anos. 413 milhões em patrimônio, que não é um fundo muito grande. Hoje já está até um pouco atualizado, isso daí tem mais ou menos em 450 milhões. 4 milhões de cotas, a cota patrimonial está nessa casa de 97 mesmo. A cota mercado deu uma recuada na data que eu estou gravando, início de setembro. Estava ali na casa de 88, porque o cenário macro mudou muito. Valor de mercado, 330 milhões. O patrimônio, o PVP aqui está em 0,9, mais ou menos. E o resultado varia, os proventos. As taxas, o fundo se encontra hoje nessa linha do meio aqui, pagando 1,10, né, de taxas. E está todo mundo torcendo para que ele passe logo de 800 milhões para diminuir esse 0,1% aqui na taxa se paga e também para dar uma diversificação maior para o fundo, né? Então é esperar. Beleza? Passamos então aqui para o portfólio. O portfólio do TEP, como a gente falou, né, ele tem 5 imóveis. Na planilha de junho, o GPA, o edifício GPA não estava aqui, então eu coloquei, mas na de agosto lá já está. Ele tem esses 5 imóveis aqui em regiões boas de São Paulo: Pinheiros, Faria Lima, aqui é Berrini, Jardins e Paulista. Todos os imóveis estão citados aqui, percentual de receita de cada imóvel, que a gente tem um destaque aqui pro Pão de Açúcar e pro Torre Sul. A área bomba de cada um deles, né? Imposto do fundo. Aluguel médio, aluguel recebido. Tá vendo que tem uma nota aqui? Esse aluguel médio, ele é todos os contratos que estão fechados hoje. Ele desconsidera a área vaga. E aqui no recebido é tudo que ele efetivamente recebeu. O que está como desconto e carência, porque quando você pega um inquilino novo, o inquilino é responsável por fazer as obras na laje, né?
Então, nesse período que ele está fazendo a obra, ele tem uma carência ali, tem um desconto para ele não paga o aluguel. Então, esses valores não entram nesse recebido aqui. Ou seja, o que tem de desconto e área vaga vai acabar entrando como bônus, né? Depois, esse valor da média aqui pode acabar subindo. Os valores de condomínio, valores de IPTU, os tipos de contrato e a quantidade de inquilinos, né? A gente pode ver que no Torre Sul, que é uma das maiores percentuais de receita, tem multilocatários e no Pão de Açúcar só tem um locatário. Só que esse contrato aqui ele é protegido por essa atipicidade aqui. Mas depois a gente fala mais disso, do GPA especificamente. No 1355 também tem um inquilino só, na Faria Lima, e na Paulista tem um inquilino só. Pô, mas por que então que esse monoinquilino aqui não é atípico, né? Apesar de ser um bom inquilino, se eu me recordo bem, é a Suzano, aquela empresa de celulose, de papel e celulose, mas como ele é na Faria Lima, ele não precisa de atipicidade, entendeu? Se a Suzano sai dali e aluga esse prédio com certa facilidade, com certa velocidade. Mais para baixo nós temos... aliás, só falando desse aluguel aqui, deixa eu dar uma passada com vocês no mercado de São Paulo, olhando o documento da Colliers no segundo trimestre de 2024. Pelo documento da Colliers, a gente consegue ver que imóveis B e boutique estão com 20% mais ou menos de vacância em São Paulo no segundo trimestre. E, pô, como tá quase tudo zerado aqui, mostra que a gestão tá empenhada em manter, né, os imóveis ocupados. A gente pode ver aqui que ao longo do tempo os aluguéis subiram para imóveis de classe B, sendo que a média está mais ou menos em 84 por metro quadrado, né, que bate mais ou menos aqui com a média do fundo. Porém, ainda tem uns espacinhos aqui para subir, que a gente vai ver em breve aqui. Nessa parte das entregas, a gente tem poucos 1.000 metros quadrados para entregar, né? Nos próximos anos aqui, 2026 que é mais, 2025 é pouco. E em 2024, a maioria desses imóveis aqui vão ser entregues em Pinheiros. Então, já tá tranquilo, assim. Eu acho que não vão ter muito problema de concorrência por inquilinos. Esse mapinha é muito interessante para saber quais que são as áreas tops de São Paulo, sabe? Faria Lima, Nova Faria Lima. Aqui, ó, esse miolinho aqui, ó, é o suco, né? Vila Olímpia, Nova Faria Lima, Itaim Bibi, Faria Lima aqui e esse pedacinho aqui de Pinheiros. A Paulista também é um bom lugar. Mas daqui para baixo começa a ficar tudo muito concorrido. As classificações dos imóveis. E aqui era o que eu queria mesmo falar com vocês. Se a gente olhar as classificações desses imóveis aqui, o Torre Sul ele é um imóvel classe A e os outros classe B. Então se a gente olhar aqui nos dados, né, imóveis classe A na BRN estão locando aqui por um preço médio de 96 por metro quadrado. O Torre Sul ele está mais ou menos aqui 89, então poderia ter ali um espacinho para subir, mas nada assim muito chamativo. E quando a gente olha os imóveis de classe B para as outras regiões, a gente vai ter aqui, ó, Pinheiros a 112 e o fundo cobrando 76. Então, em comparação com os dados da Colliers, ainda tem um espaço para subir esse aluguel aqui. Vamos acompanhar, né? Esse aluguel da Paulista e esse aluguel dos Jardins, eles são mais baixos propositalmente por causa daquele contrato atípico. Depois a gente fala. Mas esse aqui não vai ter como mexer, porque o contrato atípico não tem revisional, né? Só a correção pelo IPCA. E o Faria Lima está cobrando aqui 146, enquanto que cadê? O Faria Lima aqui 162. Então também, em tese, tem um espaço ali para percorrer. Beleza? Vou voltar para cá. Vamos ver outras informações gerais aqui. Como eu falei, ó, Torre Sul classe A, os outros imóveis classe B. Aqui são os percentuais que o fundo detém, né? Hoje ele detém um percentualzinho menor aqui no 355, mas os outros ele é majoritário. Enquanto que aqui, com certeza, ele vai buscando com o tempo ser majoritário, né? Número de locatários, área, nada demais. A gente vê que tem uma certa concentração aqui em áreas, né? Varejo, tecnologia e no agro. Mas como tem 3 imóveis monoinquilinos, faz um certo sentido que seja assim. Essa parte de vacância eu que coloquei, porque isso aqui não tem no relatório. Já até pedi para o RI lá para eles
por e-mail para ver se eles colocam. E vamos ver, eles falaram que ficaram de ver. E olhando os dados, a gente vê que a vacância foi, tipo assim, era bem alta naquele período pré-pandemia. E aqui, por incrível que pareça, ela chegou a cair na pandemia. Só que com o tempo, os locatários não foram não aguentando as imposições da época lá, né, das restrições, e essa vacância subiu de novo. Aqui ela chega no valor alto, porque no Passarelli, principalmente, os inquilinos saíram muito em peso, e aí o fundo ele optou por fazer uma estratégia diferente no Passarelli, de juntar algumas lajes menores do prédio e mudar o perfil de inquilino para inquilinos de categoria um pouco mais alta, né, rating um pouco mais alto, e não sofrer tanto com a saída desses inquilinos. E no Torre Sul aconteceu de muitos imóveis na Shukri Zaidan, que é logo embaixo, também ficarem vagos. Então você tinha imóveis que vagaram, imóveis que foram entregues e uma briga por preço absurda, assim. E então o Torre Sul estava competindo com isso. O fundo não quis baixar o preço do Torre Sul para não desvalorizar o imóvel. Então ficou um tempo nessa briga, mas depois eles conseguiram locar bem. E é muito interessante de ver nesse gráfico que conforme a vacância cai aqui, o aluguel sobe. Ele sai de 68 lá no início do fundo para 84 hoje, sabe? Sendo que ele já bateu até valores mais altos aqui, na casa de 90 e tal. E eles fazem umas projeções de vacância financeira. Porém, eu até escrevi aqui que é muito difícil para frente esses valores baterem, porque a previsão ela considera que nada vai mudar. Só que laje sempre tem alguém entrando e saindo, né? Principalmente essas lajes menores. Então, coloquei aqui para ver que eles colocam a projeção de um número aqui e quando sai o Avera mesmo não é o mesmo valor, né? Então, tipo, no 3T23 aqui eles esperavam 1,70 e no 3T veio 5, sabe? Então, tipo assim, não dá pra considerar tanto. Mas eles colocam no macro, eles acertaram bem essa queda aqui, por exemplo, do 2T23 que saiu de 3 para 3, sabe? Isso dá pra usar como referência, mas só o número seco, assim, pá, direto, que eu acho que não tem como usar muito. Aí tem aqui a mostra das alavancagens. No relatório mais novo, eles já até tiraram a alavancagem do São Luís, que foi o primeiro imóvel que eles compraram, na Juscelino Kubitschek. Mas eles tinham feito um CRI e assim que eles venderam o imóvel, eles pagaram esse CRI. Então ele já está pago. E no Fujitsu também tinham duas dívidas, em que uma já está paga, em maio de 21 eles pagaram. E essa dívida aqui é a que está rolando na despesa financeira e a carência do principal acaba em 2026, que aí eles têm que começar a pagar efetivamente a amortização desse CRI aqui. Eles podiam ter colocado o código do CRI aqui, né, só para facilitar para nós, mas não colocaram. E aqui o cronograma de amortização, igual eu falei, em 2026 é onde o fundo tem que começar a pagar o principal. Hoje ele paga só os juros desse IPCA mais 6 ali, os 6% de juros. Alguns dos inquilinos, são nomes até conhecidos, né? Muito, muito bom. Beleza? Parte de portfólio. Vamos passar então no histórico rapidinho. Em que são as anotações que eu faço baseado nos relatórios gerenciais. Nada do que tem aqui no vídeo é informação que não tenha nos relatórios, ou nos fatos relevantes, ou em live, por exemplo. Eu só juntei as coisas. E dei uma informaçãozinha incorreta para vocês. O primeiro imóvel que eles compraram foi o Torre Sul. Eles compraram o CSL depois, no mês seguinte. Daqui, dados de compras e tudo mais. Acho que eu não vou entrar muito nisso aqui. Eu vou entrar nos amarelos porque tem coisas que eu marquei aqui em amarelo que são importantes. A primeira, aqui do histórico, foi isso aqui, ó. Que logo que eles compraram o CSL, o São Luís, eles começaram a fazer obra lá, conforme a estratégia. Custou 4 milhões, e esses 4 milhões vieram do caixa do prédio, não do fundo. Então o fundo não foi onerado em nada, e eles estavam lá revitalizando a fachada, o acesso do Boulevard conectando a Leopoldo e a JK, que são as ruas que cortam o prédio. Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho aqui. O São Luís é esse prédio aqui. Aqui é a Juscelino Kubitschek e aqui é a Leopoldo. Aqui em volta tinha um muro. E aí eles quebraram esse muro e abriram todos esses acessos aqui. Por aqui, assim, tem a estação de metrô da Vila Olímpia. Deixa eu tirar o zoom aqui. Você vê aqui, ó, Rio Pinheiros. Beleza? Deixa eu voltar lá.
Show essa parte? Aqui, marcada o cancelamento da segunda emissão, que eles fizeram a segunda emissão no março de 23, que foi quando foi o auge do C19, né? Então eles cancelaram essa emissão aqui. Então hoje, quando eles falam de segunda emissão, na verdade é a terceira, só que a segunda eles cancelaram. Aqui em abril, como eu falei para vocês, foi a mudança do nome de SDIP para TEP e redução do condomínio, redução permanente lá do SCL. Lembra que eu falei que eram esses ganhos? Mandando para frente, aí compra do Passarelli, compra do edifício Timbaúba, e aqui tem todas as informações da compra e tal. E aqui, o interessante foi justamente aquela parte de mudança de perfil dos locatários, né? Do Passarelli, como eu falei das lajes. Um dado que é muito maneiro que eles colocam no relatório de vez em quando é essa comparação aqui de vacância do local e aluguel do local comparado com o fundo. Isso é muito bom, muito bom, muito bom. Andando mais para frente aqui, que já é dezembro de 20, andando, compras. Aqui, ó, sobre as carências, foi o que eu falei com vocês, né, que os novos contratos, quando eles são negociados, eles estão ali com 6 meses de carência, porque a pessoa que entra tem que fazer a obra lá, né, antes de entrar. Então, esse período de carência ocorre por conta disso. Muitas melhorias nos canais de comunicação, que é muito bom, e uma excelente comunicação sobre os imóveis. Né? Os relatórios foram ficando muito bons, os relatórios no início eram bem ruins, foram ficando bons. Em junho de 22, eles venderam aqueles 31% do edifício Timbaúba, porque é como se esse imóvel tivesse tido uma perda de fundamentos profundo. O fundo tinha 31% da área do imóvel e ele tinha a expectativa de aumentando essa posição até se tornar majoritário. Só que isso não aconteceu. E como os juros dos CRIs que ele tomou iam começar a pesar na despesa, ele preferiu sair logo. Né? Vendeu bem, 15% acima da aquisição em 18 meses, e um TIR de 24%, e usou esse dinheiro do principal para pagar, quitar, né, as dívidas. E o ganho de capital foi distribuído posteriormente. Aqui informações comparativas, né, do mercado com o fundo. Só voltando aqui rapidinho, a terceira emissão, que na verdade eles chamam de segunda, foi a da compra do Timbaúba, né? Foi a compra do Timbaúba, compra do CSL e a compra do Fujitsu. Interessante. A emissão captou tudo, né? Muito bom. Compra de mais um percentualzinho do Passarelli. Dessa partinha amarela aqui, o interessante que eu queria mostrar é que eles passaram o custo do formador de mercado para o fundo. Esse fundo, por um período, ele fazia parte do IFIX. E aí ele saiu do IFIX. Para voltar, ele contratou um formador de mercado, só que com a gestora pagando. E ficou nisso um tempão. E posteriormente eles passaram esse custo profundo. Né? Então, assim, é do jogo, faz parte que o fundo pague isso, mas como não era o fundo que pagava, a gente ficava na expectativa, né? De não ter que pagar isso daí. Mas faz parte. Botei só para mostrar mesmo. O que tá em laranja aqui é só para me ligar nas datas, para colocar na tabelinha depois. Aqui é essa parte interessante do relatório. Né? Toda vez que tiver escrito assim no relatório ou algo parecido com isso, o fundo tem interesse de crescer o portfólio e já está olhando boas oportunidades em regiões nobres. Igual quero emitir. Só que ele não pode colocar, né? Que ele quer emitir no relatório. Então, são uma frase típica de quem quer emitir. Aqui a venda do condomínio São Luís. E aqui tem uma coisa muito interessante, que essa venda do São Luís, o segundo imóvel que eles compraram, ela preenche todos os requisitos da estratégia do fundo, né? Ativo bem localizado, potencial de melhoria, tudo feito. Gestão ativa melhorou os custos, feito. Aumento da eficiência do condomínio, feito. Rentabilidade nas áreas comuns. No CSL, eles reformaram a parte de baixo, colocando um monte de loja. O que era um teatro, eles transformaram no supermercado. Pô, foi uma parada muito, muito surreal, assim, que eles fizeram lá.
queda dos custos de manutenção, aumento na atratividade de novos inquilinos, maior liquidez, venda para estreia de capital e 9,34 por cota que vai ser pago parcelado, né? Então, muito interessante. E também assinou para compra do Brigadeiro Faria Lima 1355 no mesmo mês. Aqui os percentuais, os percentuais não, né? O valor que vai ser recebido parcelado, com as datas aqui para colocar lá na tabelinha. Venda conforme a estratégia do fundo, bacana. Aí eles colocaram um documento dessa venda no fato relevante, que ficou muito legal. Esse aqui é o fato relevante da venda. Aí tem aqui escrito o texto bonitinho e para baixo desse fato relevante tem a apresentação do que foi feito, de como era das aquisições, ó, a quanto que o aluguel pulou. Top, né? Aqui, ó, tudo que foi feito, a abertura do prédio para o público, eles quebraram aquele muro que tinha em volta, centralizaram a recepção, troca de catraca, instalação de geradores, botaram essa área aqui de descompressão, né? Restaurante, café, salão de beleza, tudo no primeiro piso, redução no valor de condomínio e pegaram a certificação LED pro condomínio, pro prédio, né? Valorização do aluguel de 40%, de 68 para 96, sendo que o IPCA foi de 28 no período do IGPM de 51, então ficou abaixo do IGPM e é bem acima do IPCA. As vacâncias, né, que ele teve, muito parecidas lá com o do gráfico. Aqui como era, esse prédio feio, aqui em volta, tudo com a cara de velho, né? Eles deixaram tudo mais bonitinho e aberto para o público. Ainda abriram uma área de praça ali, porque tem uma área que não era prédio, né? Então, como eles abriram para o público, dá para você andar na pracinha lá. Ficou muito maneiro mesmo. O valor da venda, 11% de TIR, 9,34 de ganho de capital. Muito legal, muito massa. Voltar lá para lá. E logo depois, a compra do Faria Lima 355, com esses pagamentos aqui a serem feitos. E a compra do edifício Pão de Açúcar. Essas duas compras aqui tem um fato interessante, é que as duas somadas têm um aluguel maior do que o CSL estava pagando. Então eles pegaram o CSL barato, melhoraram o CSL, que maior, e as duas compras ficaram com um aluguel pago ainda maior. Então foi perfeito assim, a venda pro fundo. Né? Eles fizeram a estratégia, ganho de capital, ganho de aluguel, e as compras seguintes foram melhores do que o imóvel que ele tinha. Então isso ajudou muito. Falando aqui da compra do Pão de Açúcar, também tem um material de fato relevante, muito bacana. Vou botar aqui. Que esse aqui é também fato relevante, né? Todos os dados normais. E representaçãozinha desse fato relevante. Consideração da aquisição, pá. Aqui, superar a receita recorrente de locação em 10%. Muito bom, né? O edifício de IPA foi um sales back para o Pão de Açúcar. E isso aqui é importante para entender o valor do aluguel. A compra foi de 109 milhões, numa área bomba de 11 mil metros quadrados, né? E esse aluguel, de 72 e 34, ele está um valor bem abaixo da região. Só que, vale lembrar que esse prédio aqui, do Pão de Açúcar, ele é do lado do mercado. Essa parede aqui, ela é a parede do mercado. E aqui era o prédio administrativo. Então eles venderam o prédio, e como esse prédio era deles, eles fizeram meio que uma operação de ganha-ganha. Em que sentido? Eles venderam um prédio barato, muito barato, fundo, na contrapartida de o aluguel ser mais barato do que a região, né? Então eles pagam barato e se desfizeram de um imóvel muito barato pro fundo. Por isso que esse valor aqui é mais baixo que o da região. E tem as proteções de um contrato atípico, porque o Pão de Açúcar não vai querer se desfazer do administrativo do lado do operacional, né? Ele fica aqui, ó, quase 1 quilômetro do metrô Brigadeiro. E aqui que eu falei do preço pedido. O preço pedido aqui está na casa de R$107 o metro quadrado. Enquanto que o Pão de Açúcar paga 72, né? Como o contrato atípico não tem revisional,
vai ficar só fazendo a correção. Isto posto, o fundo faz uma projeção, um guide aqui de pagamento, considerando a venda lá do São Luís, dos recebimentos parcelados, a aquisição do condomínio Brigadeiro Faria Lima, o FL 355, aquisição do GPA, captação dos recursos em dezembro e cenário de vacância física e financeira do fundo se mantendo estável, né? Então aqui foi a venda do São Luís, que aumentou esse patamar aqui de distribuição. Esse aqui que não pagou ainda foi a entrada do pagamento do GPA, do Pão de Açúcar, que julga isso aqui para 1,18. Aí aqui já dá uma boa diminuída no recorrente, no não recorrente da venda do São Luís, mas ainda tem um residual ali. E aí ele fica girando aqui em 78, mas o recorrente mesmo deve ficar ali na casa de 73, 74 centavos. Então ainda vai distribuir um pouquinho aqui. E aqui no início do ano ele recebe a outra parcela do condomínio de São Luís, por isso que esse valor sobe de novo. Porém, esse valor está terminando em junho, né? Aqui. Só que em fevereiro de 26 ele recebe a outra parcela do condomínio São Luís. Então, eu acredito que esse valor aqui ele se repita, né? 0,89, ele deve dar uma caída para 78 de novo, e depois vai subir de novo para a última parcela de recebimento do São Luís. Aqui ele tem que captar um montante para pagar o CRI, né? Que vai para pagar o CRI não, para pagar a parcela dessas compras que vencem no final de 24. No relatório gerencial tem uma planilhinha que eles colocaram, que ficou maneira, né? Um gráfico assim mostrando isso. Já mostro para vocês. Aqui o portfólio do fundo, né? Como tá, vacâncias, espaços. Pá. Maneiro. Deixa eu voltar lá para DRE. Saindo dessa parte do histórico. Só até saindo aqui da DRE em si. Falar dessa parte dos cotistas aqui. Que também é uma parada interessante. Nessa aba de cotistas a gente consegue ver que no início do fundo, o fundo tinha 4 mil cotistas, pessoas físicas, né? E no final, bem no final, ele está com por volta de 27 mil cotistas. Então isso é um ganho expressivo, né? Se a gente for olhando aqui o aumento, ó, aqui em novembro 10 mil, e aqui pro final do ano, ih, tá maluco, ficou maluco. Aqui em junho, 27, né? Então ele saiu de 4 mil, aí aqui em dezembro 6 mil para 27 mil, então ele veio ganhando cotistas ao longo do tempo. É muito bom. Entrando na DRE rapidinho, a gente tem aqui uns dados que não tinham e eu que coloquei, porque eu sempre faço para mim, para ver a diferença das cotas das vacâncias. Isso aqui eles poderiam colocar. Eu até coloquei aqui, ó, que faltam essas coisas aqui para ter no histórico, né? Tem no relatório gerencial, só que aí você tem que juntar de um por um. Aí eu botei aqui para ter. A única coisa que eu acho que eu passei aqui foi na reserva de lucro, porque tem aqui. Só essa forma que eles colocam que é meio confusa, assim, mas tem ali, sim, da reserva de lucro. E aqui eu fui colocando os números mais discrepantes, né? Quando teve aqui multa, rescisão, aumento de aluguel, aumento de despesas financeiras. Aí quando são muito discrepantes, eu coloco o porquê, para fazer sentido. Voltando um pouquinho para cá, a gente tem os dados mais importantes aqui, de 22 para cá, que são as ações judiciais contra alguns inquilinos, que de vez em quando pingam aqui em outras receitas, né? Início do pagamento dos CRIs, o que aumentou a despesa financeira, saída de um inquilino, aí recebeu tudo em outras receitas, com multa, né? Redução das carências, venda do Timbaúba aqui em outras receitas, enfim. Mas aqui embaixo, o gráfico das cotas, como a gente tinha falado antes, né? Que o fundo não conseguia emitir, era por conta disso, ó. Depois de março da pandemia, a cota nunca mais chegou no patrimonial. Então o fundo quer emitir, ele já deixou claro que quer emitir, mas ele não consegue, porque ele não consegue voltar para o patrimonial. Para quem compra e acredita no longo prazo, é bom, você compra mais barato. Mas
para o crescimento do fundo é ruim. E aí essa dívida que eles têm que pagar agora no final de 2024, eles vão ter que pagar com o CRI, porque emitir não vai rolar. Andando mais um pouco para cá, direitinho. Aqui, ó, venda do CSL, que entrou aqui em outras receitas, valor mais alto. E as distribuições. Só vou mostrar que era estabilizado aqui na casa de 55 centavos. Depois para cá foram uso de reserva, manutenção, né, pontual para acertar fluxo de distribuição e tudo mais. Essa queda aqui de 50 para 45 foi a entrada das novas cotas, aí diminuiu um pouco. Esse valor menor aqui que era do fluxo. O aumento das receitas e desconto da taxa de gestão, isso aqui é interessante, porque nos 2 primeiros anos o fundo não cobrou taxa de gestão. E quando ele ia começar a cobrar, estava saindo da pandemia, daqueles resultados mais complicados. Então ele ainda levou até o final de 2022 sem cobrar a taxa. Então eles jogaram junto com os cotistas naquele momento de dificuldade lá também. Aí ficou gerando tudo aqui na casa de 40, 50. E depois aquelas distribuições, igual eu falei lá no guide, né, da venda do GPA, da compra do GPA, de valores mais altos aqui, depois continua aqui 78 e sobe para 89, conforme o guide lá. O patrimônio do jeito que a gente gosta, né, escadinho aqui subindo. Essa quedinha daqui foi por conta da reavaliação e a taxa de juros subiu, né, de 2 para quase 10 no período da reavaliação, e depois positivo de novo. Então, muito bom nesse sentido da DRE. Nos encaminhando para o final, vamos dar uma olhadinha no relatório de agosto para ver como que o fundo está agora. Relatório de agosto do Telos. O que nós temos aqui? Cota amassada, como eu falei para vocês, abaixo de 90. PVP perto de 90. Patrimonial 411. Tudo isso aqui a gente já viu, praticamente. Aí tem uma vacânciazinha financeira aqui, que dá para ter um incrementinho, um aluguelzinho que dá para ter um incrementinho, mas nada demais. Aquele pagamento aqui da taxa de gestão, muito boa taxa de gestão, porque não tem performance. Momento do fundo, ó, aumento nominal de aluguel em um dos imóveis em 38%, ou seja, está repassando os aluguéis do jeito que tem que repassar. Melhorias no portfólio, quase todo relatório gerencial vai ter melhorias, porque eles vão trabalhando em cima dos imóveis, né? Então, tem que se submetendo à certificação LEED, redução da cota condominial no Faria Lima. Tudo isso, essas reduções acabam convertendo em proventos, né? Depois, ao colocar um mini mercadinho aqui. Aí temos aquele guidance que a gente viu lá no GPA, repetido aqui, só que agora com os pagamentos já feitos, né? E como eu disse, ele sempre termina em junho. Só que em 2026 tem outro pagamento aqui que eu acho que vai manter esses valores de 89 ou mais nessa distribuição. Receita de locação, esse valor aqui, ó, de outras receitas, ele veio mais alto porque foi mais uma parcela que ele recebeu ali extraordinária, né, dessas vendas ou de multa, sei lá. Mas isso aqui tá girando bem normal, a receita de locação é bem nessa casa aqui mesmo. Aqui o balanço patrimonial, isso aqui é importante desse balanço, que essa página não tinha no relatório, eles colocaram depois, ainda bem, colocaram no de agosto. E aqui, esse valor de 19 milhões, ele vai ser muito importante para as amortizações de 2026. Eu vou mostrar para vocês por quê. Aqui tem isso aqui é receber da venda, isso aqui é pagar pelo que ele comprou, e isso aqui dá uma diferencinha, tá vendo? E essa diferencinha aqui do CRI, mas isso aqui é o que ele tem que emitir para pagar. Aqui, ó. Essa tabelinha aqui que ficou massa. E aqui tem a parcela positiva da venda do CSL, que é a que vai jogar aqueles proventos por 89 centavos. E aqui, ó, tem uma parcela maior, aqui tá errado, né, 26. Em fevereiro de 26. Que não tá no guidance, mas que deve jogar para lá de novo. Em relação aos valores a pagar, né, aqui no final de dezembro de 24 tem esses 65 milhões aqui para pagar de aquisição. Então ele vai ter que emitir para pagar essa parcela, principalmente essa aqui ele consegue pagar com caixa e fazer um pouquinho de caixa para manter ele perto dos 15 milhões em caixa. Recebimentos, os pagamentos que tem que fazer, muito bom para ver quanto que o fundo vai precisar despender, né, de capital.
Aqui os imóveis, a gente já falou deles. As distribuições, como é que estão agora. Aquele gráficozinho de vacância, que eu falei para vocês, financeira e física, tem aqui no relatório, só que é só de um ano, né? Na verdade, aqui tá até 2 anos. Mas eles podiam colocar isso aqui lá na planilha de fundamentos, acho que ficava melhor para ver. As receitas potenciais, como eles trataram a alavancagem ao longo do tempo, por causa daqueles CRIs, né? Ó, a queda. E agora vai subir de novo um pouquinho. E aquele caixa de 19 milhões é importante para isso aqui, para essas amortizações aqui desse CRI. Com caixa ali por volta de 15 milhões, ele consegue segurar por uns 3 anos, antes de pensar em ter que ter caixa mesmo para as amortizações do principal. Então deixa assim uma situação muito confortável. Se eles fizerem esse CRI agora para pagar o que está devendo, com o CRI tendo uma despesa menor do que o fundo gera, pô, fica perfeito. Porque aí o caixa segura isso aqui muito tranquilo. Só esperar para ver como é que vai ser. A liquidez, que tá boa também, 1.300.000 por dia. Para um fundo pequeno, é um valor bem ok. E os resultados, né? Kit cota e tudo mais. História de rendimentos. Mas nada demais aqui do relatório. E para terminar, tentar fazer bem rápido aqui, porque já tá gigantesco. No final das contas, o que a gente tem? No final das contas, a gente tem isso aqui, ó. A tese do fundo, né? Como nós falamos. Adquirir imóveis nesses aspectos aqui. Vocês podem pausar e ler aí se vocês quiserem, mas retrofit com subprecificado, mexendo nessas coisas aqui, ó, obra, fachada, hall, área comum, tecnologia de acesso, veículos, melhorias no entorno do prédio para a sociedade ali, acesso para os pedestres, área de parque, os imóveis que são ineficientes, mexendo ali com contratos, despesas gerais, energia, terceirizados, tudo isso. Busca por ser majoritário para poder tocar essas reformas, né? E mudar os níveis dos imóveis em si. E correndo por fora, imóveis baratos. Ele atende inquilinos que não querem pagar aqueles 300 por metro quadrado na Faria Lima. Então eles conseguem alugar ali por menos da metade, né, no fundo aqui. Também corre atrás de certificações LED para os imóveis. Eles têm corrido atrás para todos os imóveis deles, o que é muito bom. Agrega valor, né, na hora de vender. E beleza. Disso aqui agora eu vi essa tabelinha que eles colocaram no relatório. Nada a acrescentar. Como que o fundo está hoje? Para mim, faltas de explicações sobre a compra e venda de FIA, que a gente não falou disso em lugar nenhum, mas tem. Podia detalhar melhor ali o quanto que os CRIs estão onerando aqui, né? Lá nas despesas financeiras, eu acho que podia ser um pouco mais claro também. E tá contando com essa emissão, em dezembro de 24, de uns 60 milhões para efetuar os pagamentos que precisa. Não podendo emitir, eles vão ter que fazer por CRI, né? A aquisição do GPA foi feita num valor mais baixo, que nem eu falei lá, por causa daquela situação de ganha-ganha, né? Para os dois. E fez a venda excelente do CSL para o KNHF, foi o comprador da parte do TEP, e a compra do Faria Lima do HGRE. Então acho que a gente vai ver muita movimentação desses imóveis de fundos entre eles, né? Claro que atendendo boas práticas ali na venda. E por fim, só respondendo essas perguntinhas aqui, que eu costumo fazer, né, no final de todos esses estudos, que é justamente isso aqui, a leitura de cenário pela gestão. Né? A gestão foi eficiente, sim ou não, né? Teve uma boa leitura de cenário? Foram boas. Que o fundo enxergava um pouco de aumento de preço nas regiões mais nobres e conseguiu capturar essa mudança do que foi ficando muito caro, que foi ficando mais barato, né? Esse foco nisso foi muito bom, assim. Uma outra leitura que foi muito boa é que naquela emissão que foi cancelada em março de 20, eles iam comprar um imóvel que acho que era do HGRE também. E eles iam pagar caro naquele imóvel, porque foi aquele período que tudo subiu muito, porque a taxa de juros estava muito baixa. Eles iam comprar por 9 mil metros quadrados. E o HGRE vendeu em 2023, 3 anos depois, o mesmo imóvel por 6 mil metros quadrados. Eles iam pagar, tipo, 50% a mais, né? Então, como eles cancelaram aquela emissão, eles acabaram acertando essa leitura também. Bom impasse de indexador ao longo do tempo. As vacâncias
aconteceram, mas eles lidaram bem com elas, conforme a gente viu lá no gráfico, né? O fundo trabalhou bem na mudança de perfil e tudo mais. E aquela parte de entrega lá da Shulkers ainda deu um trabalhinho pro Torre Sul, mas eles conseguiram alugar tudo também. Muito bom. Eles lidam bem com inadimplências e descontos, né? Afetou no fundo como um todo, mas eles mandaram bem. O mix mudou de lojistas, né? Eles mudaram o perfil de inquilinos, mas foi top também. A comunicação no geral, para mim, é a melhor parada do TEP, assim, porque, cara, tem tudo no relatório nos fatos relevantes. Quando eles vão em live, inclusive eles têm um canal no YouTube da Telos que eles fazem a leitura dos relatórios gerenciais e falam sobre os imóveis. Então eles fazem isso pô, muito bem, cara. Todo o relatório deles é muito bom, muito bom, muito bom. Tinha que ser referência para todos os fundos de laje, na minha humilde opinião. Relatórios, como eu falei, muito bom. A comunicação aqui seria fora relatórios, né? Eles fazem bem, eles se apresentam, eles falam, mesmo quando tem coisa ruim, no fundo. Então isso é bom. Dos relatórios aqui, nunca atrasaram relatórios, muito claros em tudo. Às vezes eles demoram um pouco para colocar no relatório, mas colocam quando tem que colocar. A planilha de fundamentos, vocês viram, né, que eu fiz muita coisa à mão, que eu acho que eles poderiam colocar, ajudaria muito na análise do histórico do fundo, sem ter que ler todos os relatórios. As aquisições, tudo prometido também, tudo que prometeu cumpriu. Prazo, retorno, reformas, muito bom, que é o coração da tese, né, fazer reforma e melhoria nos prédios. Então aqui eles buscam, né, as certificações LEED para os imóveis, conseguiu para quase todos eles. No relatório tem lá quais que tem todos. E conseguiu essas reduções por causa das reformas e melhorias no condomínio de até 25%. Muita coisa, né? Então é muito boa. As vendas foram boas, muito boas, as duas vendas. Expansões eles não fizeram ainda, mas aqui tem uma coisa interessante que o gestor falou numa live, que o que acontece? Muitos dos imóveis eles têm classe B por causa do tempo quando eles foram construídos, né? Do tempo da construção. E naquela época que eles foram construídos, eles tinham uma, como é que fala? Uma regulamentação para construção. E muitas dessas regulamentações foram flexibilizadas ao longo do tempo. Então hoje ele já estuda fazer expansão de algumas áreas, porque agora a regulamentação permite que ele faça na área que já tem lá. Ele pode expandir em algumas áreas, colocar varanda em algumas coisas, por exemplo, para fazer área de descompressão, porque agora pode. Então ele pode aumentar a área, o metro quadrado do prédio, dentro do terreno que ele comprou, para aumentar o potencial de receita. Aqui eu botei não aplicável, porque eles nunca fizeram, mas tem essa possibilidade de fazer agora, né? Então isso é muito bom. As emissões, a segunda foi cancelada, a terceira foi abaixo do VP, captou tudo. Ela foi abaixo do VP, porém ela foi feita num volume pequeno. Era uma emissão de pouco em relação ao patrimônio, porque eles não queriam perder a oportunidade de comprar as unidades do CSL, principalmente, para ter mais poder de voto. Então eles emitiram pouco para diluir pouco. E essa diluição, que foi ali na casa de 1,4%, veio de retorno no cap rate das compras, entendeu? Então, mais a venda depois acabou valendo, tipo, super a pena. Aquela emissãozinha pequena se justificou. Mas é claro que não é legal uma emissão abaixo do VP. Mas vocês lembram do gráfico da cota, né? De não conseguiram emitir nunca. Taxa de gestão, pô, muito boa, valor baixo e não tem taxa de performance. E eles ainda deram 2 anos de desconto com mais após pandemia. Não tem muito o que reclamar. Cota mercado ruim, nunca, assim, pouquíssimo tempo ficou acima do VP. Alavancagem, eles sempre lideram bem com a alavancagem. Quando ia começar a se tornar um problema, eles quitaram lá o Timbaúba. E o valor do principal eles pagaram os CRIs. E o caixa nunca teve problema de caixa, né? Em relação à diversificação, concentrada em São Paulo, diversificada ali nas regiões, boas para Laje, né? Mas para Laje em São Paulo não é de tudo ruim, não. Mas é concentrada. Tem 5 imóveis, é bom, mas precisa crescer, porque ele tem muito de receita concentrada em 2 imóveis. Tudo bem, é com contrato atípico em um deles, tem multi-inquilinos no outro. Mas seria muito legal ver esse fundo grande, ver ele operando grande, sabe? Eu queria muito uma janela boa para ele poder emitir e ver esse fundo maior. Diversificado em inquilinos, inquilinos de boa qualidade,
diversificação em segmentos pode melhorar, como a gente viu lá, ele é concentrado em alguns segmentos, né? Então podia ter mais segmentos. Eu acho que com o crescimento do fundo vão ter mais segmentos ali dentro. Os imóveis, geralmente de classe B, mas nada impede de ter classe A, e ativos bem localizados com coisas a fazer. Então, na qualidade dos imóveis aqui, dá para colocar um amarelo aqui. Pronto. Liquidez. Para o tamanho do fundo ela é boa, mas que recente, assim, não tanto tempo atrás precisou de um formador de mercado para ele voltar para o IFIX, né? Então, uma coisa é ficar de olho, mas conforme o fundo crescer, isso é bom. O número de cotistas cresceu bem ao longo do tempo. As médias do fundo, né? As comparações de valor de metro quadrado do fundo com o mercado em si, eles colocam no relatório de tempos em tempos, e isso é muito maneiro de vir acompanhando, né? Nas aquisições, o fundo está com uma média de 7,8, ou seja, qualquer emissão hoje acima de 7,8, né, é uma compra melhor do que as compras que ele fez anteriormente. Mas aí é sempre bom olhar na época da compra se aquele cap rate está condizente com a região, condizente com todos que ele fez das últimas, foram muito top. Tudo veio muito bom. Pô, essa aquisição do GPA veio em 9% quase. Para Lages é muita coisa. A média de aquisição por volta de 11 mil no metro quadrado na compra. A média de aluguel nas compras abaixo do mercado e foram subindo ao longo do tempo, aluguel crescente, o que eles mandaram muito bem, aqui um crescimento de 29%, saindo lá de 65 para 84. Então eles mandaram muito bem. Os proventos aumentaram, né, saíram da casa de 55 para aquele pagamento de 78 agora. E a inflação desde o início do fundo foi de 33%. Então só nos proventos aqui já está passando a inflação, né? E o aluguel foi crescente, a valorização dos imóveis lá no patrimônio também foi crescente. Então o fundo tá bem, assim, tá rodando bem. Os últimos 12 meses foi uma semana recorrente? Não. Tem o não recorrente lá dos 89 centavos da venda do São Luís. E quanto usar? Né? Usar como base, 78 centavos até o final de 2024, mas como recorrente, eu acho que uns 74 centavos, assim, do jeito que ele está hoje. Com tudo locado, pouca vacância e tudo mais. E isso aqui é frescurite para ver quanto que valem só os imóveis de dentro do fundo. Os imóveis, desconsiderando FIIs, considerando as dívidas, né, os valores a receber, só considerando os imóveis, só os imóveis, eles estão sendo negociados a 4 mil metros quadrados, 4.500. Cara, isso é muito pouco, mano. O que leva para essa janelinha aqui, né? Que a média dos negócios a mercado tá ali na casa de 16 mil para região, para imóvel B, 22 mil no custo de reposição, se você for construir um novo, né, terreno mais prédio, e 5 mil dentro do fundo, cara, tá muito barato. A média de aluguel depende da região ali individualmente, mas como a gente viu naquele documento da Colliers, a média do fundo em si está mais ou menos na média de mercado, de T4 por metro quadrado, né, para alocação, e tem um espacinho para crescer. Então, do histórico e do resto do estudo, é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês aí, para vocês terem uma base de tudo que foi feito, né, dentro do fundo. O fundo está rodando bem, está rodando liso, sem grandes preocupações. Querendo ver esse fundo crescer, né, tipo, ver ele grande para ver se ele mantém o ritmo. Mas hoje ele está 100%. E espero que essas informações possam servir para quem está estudando fundo, né, para quem está a fim de colocar o DEP na carteira, ou só para saber como que um fundo de lajes rodando bem se comporta. E por hoje é isso, pessoal. A gente se vê numa próxima oportunidade. Beleza? Valeu!